Glória a Deus. Graça e paz a todos, amém? Amados, vocês que estão aí com suas Bíblias, por favor, abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. O tema desta noite é: como está a tua fé? Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Glória a Deus. Está escrito assim, Apocalipse 2, 10. Está escrito: nada temas. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Repitam comigo: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante do teu altar, na noite deste domingo, Senhor, hoje, Senhor Deus, dia 24 de 5 do ano de 2020, nós nos apresentamos mais uma vez em oração perante o Senhor, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria para compreender a palavra, que cada irmão, cada irmã que está em casa, cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite, tenha o seu entendimento aberto, possa compreender, ó Deus, de forma clara. Deus, capacita-me, Senhor, para que eu possa ser claro naquilo que eu pretendo falar, naquilo que o Senhor plantou no meu coração, ó Deus, ministrar no culto dessa noite. Pai, eu oro assim, pelo que lhe agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus, que pelo teu Espírito Santo eu possa fazer tudo para a glória do teu nome. Amém. Amém? Esse texto que nós lemos diz assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu estava lembrando há alguns dias aqui sobre, quando eu meditava nesse texto, sobre a minha infância. Isso por volta do ano de 1976, 77, eu tinha 6, 7 anos de idade. E eu me lembro que eu tinha assim um medo de morrer muito grande. Era uma criança, mas eu tinha assim um medo da morte terrível. Como isso ocorreu? Eu morava na época na cidade de Serrana, juntamente com meus pais e minha irmã. Nós éramos em 4 dentro da nossa família, e nós tínhamos os nossos avós. Os nossos avós moravam na cidade de Ribeirão Preto, para ser mais preciso, ali na rua Peru, perto de hoje, onde é a Purina atualmente. Já era Purina na época, né? E na casa de avô, você sabe como é, era um terreno, e havia 3 famílias que moravam ali. Eram 2 tias que já eram casadas. Uma tinha 7 filhos, a outra tinha mais 3. Então, na casa da avó tinha 10 netos, mais as tias solteiras, e mais o avô e a avó, né? Seu Sebastião e Dona Maria. E casa de avô é uma festa, e quando nós
decidíamos às vezes passar alguns dias aqui na casa dos avós. Era aquele tempo em que reunia os primos, e aí você sabe como é, 10, 12 primos reunidos num lugar só. A festa que era, nós tínhamos a comida da vovó, e vô e vó deixa a gente fazer o que quer, pai e a mãe chega, o rei sempre, né, está sempre ao contrário, e era muito gostoso estar com as minhas tias, era muito gostoso estar com os meus primos, era muito bom, era assim, muito gostoso estar com a minha família ali, principalmente estar com os meus avós. Eu tinha um carinho grande deles, né? Mas houve uma época, por volta de 77, que o meu avô faleceu. E nós não entendemos, eu pelo menos não entendia muito bem o que era morrer. Não compreendia isso. Por que meu avô não estava mais ali? E não demorou muito tempo, talvez tomada por eu creio que foi uma tristeza muito grande pela ausência do meu avô. Em poucos meses depois, a minha avó, creio que cerca de 3 meses mais ou menos depois, a minha avó também faleceu. E eu ficava em casa, lá quando voltava para casa, sem entender como que era aquela questão de guardar 7 dias sem ligar a televisão, sem ligar a rádio, costume da época, né, que se mantia, guardar o luto. Eu não compreendia essas coisas, como que era o não existir. Eu tentava imaginar dentro de uma mente de criança. Eu não tinha informações dos meus pais assim precisas sobre o que aconteceu, para onde foram, para onde deixaram de ir. Eu só entendia que eles não estavam mais lá. E aí você tenta, na mente de uma criança, entender como é não existir. Eu tentava imaginar a morte, eu falava, como é você estar... Eu imaginava a morte da seguinte forma: um lugar escuro, onde não tinha coisa alguma, um vazio, um silêncio e um nada. Então você imagina como ficava a minha mente nesse momento. Eu ficava assim, muitas vezes eu chorava. A minha falecida mãe perguntava algumas vezes: o que foi? Por que você está chorando? E eu dizia: nada. Era o medo da morte, medo do não existir. O tempo passou e com o tempo você vai tendo outras coisas para se preocupar, principalmente na adolescência. São alguns desafios, o estar em outros lugares, ter outros amigos, outros problemas. E eu me lembro que isso ficou um tempo na minha cabeça, e eu não me lembro por que cargas d'água, por qual motivo, razão ou circunstância, eu tinha uma certeza dentro do meu coração que eu iria durar no máximo até 20 anos. Em 1989, eu estava para completar esses 20 anos e a sensação de morte era horrível. Você sabe, hoje eu compreendo. Na época eu não era cristão, eu não tinha uma convicção de nada, sabe? E hoje eu compreendo muitas coisas que acontecem no mundo espiritual. Hoje eu compreendo como funciona, mas na época eu ia deitar acreditando que poderia ser a última noite, que eu não ia acordar. E quando eu acordava, eu pensava que poderia ser o último dia. Você imaginou uma vida assim?
Complicado, não é verdade? Era uma sensação horrível. Hoje eu compreendo que muitas vezes há um espírito maligno, um demônio, que ele trabalha como um camareiro. Você já viu o camareiro? Camareiro, principalmente nos períodos antigos, onde se tinham, principalmente na Europa, as famílias mais abastadas, famílias ricas, elas tinham o seu camareiro, né? E era aquela pessoa que chegava de manhã para despertar os filhos do patrão, ia lá, abria a janela, olha, o dia está assim, o dia está assado, e punha todo mundo para levantar, era o camareiro. E nós temos inimigos espirituais, que muitas vezes se aproxima de você logo pela manhã, e ele tenta já trazer sobre você medo. Ele tenta trazer sobre você preocupação. A maioria de algumas pessoas muitas vezes acordam e o primeiro pensamento que vem na cabeça deles é o trânsito. O trânsito é horrível. Aquele chefe teu é um inferno. Aquele lugar onde você trabalha, misericórdia. Já ouviu isso? Já vê isso na tua mente logo cedo? Experimenta ter uma discussão séria com alguém. A tendência normal é quando você abrir o teu olho, o primeiro nome que vem na tua mente é o nome daquela abençoada pessoa com quem você brigou. Sim ou não? É assim ou não é? É assim que funciona. E hoje, quando eu me levanto, eu já compreendendo essa verdade, antes que apareça qualquer tipo de ideia maligna na minha mente, eu já dou um basta. Já começo dando glória a Deus por esse dia, glória a Deus pela vida, glória a Deus porque eu sou salvo, glória a Deus pela minha esposa, glória a Deus pelos meus filhos, glória a Deus pela minha casa, glória a Deus por isso e por aquilo, glória a Deus pela chuva ou pelo sol, independente, eu dou glória a Deus. E eu procuro me encher rapidamente da presença de Deus. Não deixo que nada venha querer roubar a minha alegria, roubar a minha paz, que nada venha tirar aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus colocou no meu coração, que é a paz que só Deus pode dar para você. Seguindo em 1995, eu cheguei aos 20 anos, né, viu, amados? E eu, como vocês podem perceber, eu não morri, né? Estou vivo aqui, fica tranquilo. Cheguei aos 20 anos, eu faço aniversário no dia 14 de dezembro, guarda essa data aí para o presente, viu? No dia 14 de dezembro eu completei 20 anos e eu vi que eu não tinha partido. Eu falei, opa, e o medo foi saindo. No ano de 1995, dia 8 de novembro de 1995, eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E aí, daquele dia em diante, todos os medos, todos os traumas, todas aquelas coisas começaram a sair da minha vida. E no lugar daquele medo, a paz entrou no meu coração, a alegria entrou no meu coração. E eu não sabia porquê, mas eu tinha uma alegria muito forte, uma vontade de viver, e era a presença do Senhor Jesus na minha vida. No dia 6 de janeiro de 1996 eu batizei, e eu me lembro que logo em fevereiro nós tínhamos um retiro, que era o retiro que se fazia na FEAPAM, no ministério onde eu congregava naquele momento. Na época eu tinha um pastor Eubio Rosa da Conceição, meu primeiro pastor, homem de Deus, me ensinou bastante, me ajudou muito na minha vida. E eu me lembro que numa tarde, nós estávamos trabalhando lá em Ribeirão Preto, na cidade de Ribeirão Preto, e nós estávamos sobre o telhado, terminando uma construção. Ele era pedreiro e eu servente de pedreiro, e eu estava trabalhando com ele,
E ele parou o trabalho, nós paramos, e ele começou a brincar comigo, falar: Julião, chamado Julião, né? Você imaginou o céu? Quando nós chegar na Nova Jerusalém, já pensou? Ele brincando, ele era bem divertido, e ele começou a brincar dizendo assim: já pensou quando nós chegar lá, nós vamos poder voar na velocidade da luz, nós vamos chegar, puxa a asa do anjo aqui, e já está lá longe. E a gente começou a rir, se alegrar com tudo aquilo, com aquelas brincadeiras, mas era para mim mais do que uma brincadeira. Lá no fundo eu compreendia que existia vida eterna, que existia algo real, palpável, esperando por mim. Havia uma convicção de vida após a morte muito grande, que eu não sabia como, eu não tinha visto nada, eu não compreendia muita coisa, mas uma certeza grande de que havia vida, havia realidade, havia um mundo maravilhoso aguardando cada crente, aguardando cada homem que colocasse a sua fé em Jesus. Havia uma certeza dentro de mim, e eu não sabia de onde. Hoje eu compreendo que essa certeza é a certeza que só o Espírito de Deus pode nos trazer. Só uma pessoa que recebe o Espírito de Deus pode ter convicção da vida eterna. Só uma pessoa que é cheia do Espírito Santo pode ter consciência de um mundo espiritual, consciência dos anjos, consciência da Nova Jerusalém e consciência de que a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Amém? O medo foi embora, e no lugar do medo veio a paz. Deixa eu lhe perguntar, meu irmão, como está a tua fé? Como está a tua fé? Algumas pessoas, infelizmente, ainda têm um medo terrível do amanhã. Parece que elas não compreenderam a obra da cruz e não entenderam o que Jesus fez por elas. Isso é muito ruim, porque vivem amedrontadas, e o medo é algo que paralisa a vida de qualquer pessoa. Ele paralisa as pessoas, ele destrói a fé, é algo terrível. Por causa dessa convicção que nós temos, que é chamado de fé, a palavra diz que a fé, ela é a certeza de algo que você espera, amém? Algo que você espera, e ela é a convicção de um fato que você não viu. Isso é fé. E por causa dessa fé, alguns homens, muitas vezes, enfrentaram a morte por causa desta fé. Fala comigo, por causa da fé. Se você for olhar os textos bíblicos, você vai encontrar homens como Ananias, Misael e Azarias, homens que ainda jovens foram levados para a Babilônia nos dias do rei Nabucodonosor, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Seus nomes: Misael, Ananias e Azarias. Esses homens, certa vez o rei mandou fazer uma estátua e disse assim: a ordem era o seguinte: olha, quando tocar aí o saltério, o pífaro, quando tocar a trombeta, o batuque, o pandolim, seja lá o que for, é para se prostrar. E a ordem é a seguinte: se não obedecer, vai parar na fornalha. Vamos jogar na fornalha ardente lá e morre. Essa era a ordem. Os jovens homens de Deus, conhecedores da palavra, tementes a Deus,
conhecedores do que nos ensina os mandamentos, um dos 10 mandamentos, que diz assim, olha, não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás, não lhes dará culto, não farás. Essa é um dos 10 mandamentos. E eu não estou falando aqui sobre fazer qualquer objeto, porque se fosse dizer qualquer objeto, mas qualquer objeto, como por exemplo, aqueles sapinhos, ou uma imagem de alguma coisa que se coloca para enfeitar jardim. Você não vê ninguém ajoelhado dizendo aqui, ó, tu és o meu Deus, eu te adoro. Alguém já viu alguém ajoelhado no pé do sapo fazendo oração? Ninguém. Então, se não é objeto de culto, não é objeto para adoração, sem problema. A questão é quando você faz a imagem de uma pessoa ou de alguma coisa, se prostra ao pé disto e invoca o nome desta pessoa ou desse ser como se esse fosse um Deus para você. Eis aí o problema. Nessa questão, eles então tinham essa compreensão de que não se deveria adorar a ninguém a não ser o Deus vivo, e eles disseram assim para o rei: ó rei, é o seguinte, o senhor fica sabendo que se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, Ele pode, mas se Ele não quiser também, tanto faz, dá na mesma, mas a verdade é o seguinte, nós não vamos adorar essa estátua que você fez e pronto, acabou. O rei então Nabucodonosor ficou furioso, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, mandou tacar fogo naquilo, de forma que aquilo ficou violento o fogo, e aqueles homens então foram lançados na fornalha. A palavra lá, quando nos conta o texto bíblico, diz que o fogo estava tão intenso, era algo tão forte, que os soldados que foram para lançar aqueles homens na fornalha, por causa do calor, eles morreram queimados. Então aqueles 3 jovens foram lançados dentro da fornalha. E você conhece a história, você que é cristão, que já leu o texto bíblico, sabe que saíram do fogo ileso. O fogo não teve poder sobre a vida deles, o fogo não tocou neles, não queimou cabelo, não queimou as vestes, não queimou nada, eles nem cheiro de fumaça pegaram. Dentro da fornalha eles estavam caminhando tranquilamente, juntamente com eles havia um 4º homem, uma 4ª pessoa semelhante ao Filho dos deuses, e esse é o rei dos reis, a quem nós amamos, a quem nós servimos, que estava com eles ali. Dali eles foram então tirados, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas eu pergunto para você, o que levou esses homens a encarar a morte? Fala comigo. Fé. Eles tinham certeza de uma coisa: se a gente morrer aqui, nós vamos estar do outro lado, com o Senhor. Eu pergunto, meu irmão, como vai a tua fé? E se fosse tu, qual seria a tua reação? Porque eu desconfio que havia outros israelitas na Babilônia. Mas alguns ali, mesmo conhecendo a verdade, mesmo se dizendo homens de Deus, firmes na fé, resolveram dar uma dobradinha no joelho, como diz, não custa nada, né? Tem nada a ver, só uma dobradinha de joelho, não tem nada a ver. Sim ou não? A Bíblia vai nos contar então que esses homens encararam ali, enfrentaram aquilo por causa da sua fé. A Bíblia vai nos falar também que nos dias do rei Dário, nos dias do Império Persa, um certo homem chamado Daniel também teve que enfrentar a morte. Ali naquele império tinha alguns problemas políticos,
parecido com algum país assim que vocês devem conhecer, chamado Brasil. Sabe, tinha alguns problemas assim políticos, e tinha aqueles que eram os inimigos de Daniel. Já a questão, alguns problemas políticos tem até hoje. E nesse período, eles procuraram um meio para se livrar de Daniel. Eles queriam dar um jeito de se promoverem. Parece alguma coisa que vocês conhecem por aí? Não parece? Que tem gente que quer eliminar alguém para se promover no lugar? Parece. E aí, nesse inteirinho, amados, eles armaram, disseram assim para o rei: ó rei, vamos fazer um decreto, que aqui nesse império ninguém vai se fazer nenhum tipo de pedido a nenhum Deus, a nenhuma outra pessoa, senão ao Senhor Rei. E durante 30 dias, se alguém fizer um pedido a qualquer outra pessoa que não seja o Senhor, ou que não seja o Senhor, seja lançado na cova dos leões. Não demorou muito, e lá estava Daniel, fazendo o que era costume, ajoelhado, voltado, orando, com sua face voltada para o lado de Jerusalém, como ele fazia normalmente 3 vezes ao dia. E a Bíblia então vai nos relatar que não demorou muito, os fofoqueiros lá chegaram lá e disseram: ó rei, esse tal de Daniel aí, ó, que vocês andam falando que é um cara muito joia, não respeita o senhor não. Delataram Daniel. Daniel então foi levado à presença do rei, e da presença do rei foi dado a ordem: joga na cova dos leões. Lançaram ele na cova dos leões. Deus nasceu no seu imenso poder, na sua soberania, enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Daniel passou a noite inteira se orando, se cantando louvor, eu não sei, mas eu sei que os leões não tocaram nele. Saiu da cova dos leões ileso. Mas ele poderia ter morrido, sim ou não? Poderia ter virado comida de leão. Mas ele decidiu encarar a morte por uma razão: pela sua fé. Como está a tua fé? Ananias, Misael, Azarias, Daniel encararam a morte por causa da sua fé, e eles sobreviveram. Glória a Deus. Eles sobreviveram. Mas nós temos alguns relatos bíblicos, ou mesmo relatos históricos. Por exemplo, depois que Jesus veio aqui, ele veio, pregou a palavra, né? Foi crucificado, ressuscitou ao 3º dia, 40 dias depois ele subiu aos céus, e ele deixou discípulos. Ele tinha 12 homens que andavam com ele, 12 discípulos, um deles um traíra, chamado Judas, que suicidou. Sobraram 11. Desses 11, um não morreu martirizado, João, que ficou na ilha de Patmos até morrer de velho. Os outros 10, todos, ou foram decapitados, ou crucificados, ou morreram a flechadas, ou morreram arrastados por cavalos até morrer. Se for arrastado por cavalo, tem que ser até morrer, né? A questão é que morreram. Eu pergunto para vocês: esses homens não tinham fé? Será que eles não tinham a mesma fé de Ananias, Misael e Azarias? Sim ou não?
Deus não poderia ter livrado eles, como fez com Daniel? Sim ou não? Poderia. Mas a verdade é que Deus não livrou. E esses homens morreram por causa da sua fé. Quando você vai estudar a história da igreja, você vai ver não só nos dias de Nero, Diocleciano e outros mais imperadores romanos que perseguiram a igreja de forma muito forte, principalmente porque era lei que se tivesse o culto ao imperador. E uma vez, um tempo atrás, eu estava lendo a história de alguns soldados romanos que se converteram ao cristianismo. Um grupo de soldados, que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E eu não me recordo se era 12 ou 15 soldados. Então, esses homens que não prestavam mais culto ao imperador, eles foram levados numa noite de um inverno bem rigoroso, um frio intenso, e eles foram levados na beira de um lago, nos dias de um frio assim cruel, uma neve começando, e eles foram obrigados a retirarem as suas roupas e entrarem dentro daquelas águas extremamente geladas. Lá fora fizeram uma fogueira e colocaram as vestes deles aos pés da fogueira e disseram assim para eles: olha, se vocês decidirem abandonar a fé nesse Jesus que vocês acreditam, vocês podem sair então da água e vir aqui para a fogueira, se aquecerem, pegarem suas roupas e viverem. Ou vocês continuarem nessa fé de vocês vão morrer aí. E esses homens então começaram ali a orar a Deus e a adorar o Senhor. E no meio daquela adoração, daquele louvor ali, um dos soldados que estavam dentro do lago, não aguentou. E ele saiu da água. E quando ele saiu da água, ele foi bem recebido pelos outros soldados, deram as vestes dele, colocaram ele ali perto da fogueira para se aquecer, e os outros lá dentro continuaram adorando a Deus, continuaram louvando. E segundo o relato histórico, um dos outros soldados, que provavelmente já deveria ter ouvido de Jesus, vendo aqueles homens que não saíam da água, vendo aqueles homens que permaneciam na fé, ele tirou as suas vestes e ele aceitou Jesus e entrou na água, no lugar do soldado que havia saído. E ele entrou e começou junto com os outros a cantarem louvores. E eles morreram congelados, todo o grupo, louvando e adorando ao Senhor. E se fosse você? Como está a tua fé, meu irmão? Segundo os relatos históricos, muitas vezes, por causa da fé, muitas moças, jovens, virgens, morriam no Coliseu, devoradas por leões, e elas encaravam a morte crendo verdadeiramente que estariam com o Senhor do outro lado. Hoje eu vejo às vezes algumas jovens que porque o pastor falou alguma coisa que não gostou, torce o beicinho e vai embora da igreja.
Eu vejo jovens que às vezes porque alguma coisa não deu certo, um trabalho não deu certo, alguma coisa, houve alguma frustração na sua vida, vira as costas para Jesus e diz assim: eu sou crente, eu saí da igreja por causa do fulano, do Bertano. Mentira! Você nunca foi crente, você nunca se converteu, você nunca teve encontro com Jesus. Deixa eu lhe falar a verdade, porque se você tivesse convicção de quem é Jesus, você nunca virava as costas para Jesus. Quem conhece Jesus verdadeiramente não vira as costas para Jesus, mesmo diante da morte. Talvez você está na igreja, você não conhece Jesus, você conhece o pastor, você conhece a banda, você conhece os irmãos, você conhece muita gente, você entende como funciona a liturgia da igreja, mas você nunca teve um encontro com Jesus, porque se você tivesse tido um encontro com Jesus, você teria convicção na tua alma, e você não trairia Jesus, você não virava as costas para Jesus por coisa alguma, nem por motivo algum, ou por circunstância alguma. Eu fui claro? Você está me entendendo? Há um relato no livro do Po Yong-cho. Ele conta que na Coreia do Sul mesmo, né, pastor? Po Yong-cho, não estou errado, não. Num tempo que a Coreia estava sob o domínio do comunismo. E diga-se de passagem, na minha opinião, só pessoas desprovidas de inteligência apoiam o comunismo. É só você estudar todos os lugares onde o comunismo se estabeleceu e você vai ver que houve morte, miséria, fome, e só quem se enriqueceu foi quem estava lá em cima. O resto da população, só sofrimento. E nesses dias lá que havia ali na Coreia do Sul, nesse domínio desse comunismo, soldados pegaram uma família de pastores e colocaram o pastor, cavucaram um buraco bem fundo, colocaram o pastor, a esposa e os filhos, e disseram assim para o pastor: olha, ou você nega a tua fé e para de falar desse Jesus que você está falando, ou nós vamos te enterrar aí, agora, você e tua família. E aquele pastor pensou 2 vezes e falou: Deus, como eu faço? As crianças chorando ao redor ali, dizendo: Pai, pensa em nós. Medo de morrer, aquela insegurança ali das crianças começaram a chorar, e o pai então pensou, falou: Deus, eu suporto a morte, mas ver os meus filhos morrer. E ele estava pensando em desistir, quando a mãe, a esposa daquele pastor, disse para eles: calem a boca, e abraçou as crianças, abraçou os seus filhos e disse: fiquem quietos, nesta noite nós vamos sentar na mesa com Jesus. E eles se abraçaram, cantaram, começaram a adorar ao Senhor e cantar louvores, e aqueles homens muito bons, comunistas, começaram a lançar terra, e aquela família foi enterrada ali mesmo, enterrados vivos. Por causa do testemunho dessa família, muitas pessoas aceitaram a Jesus porque eles entendiam, falavam: esse Deus só pode ser real para essas pessoas. Que outra religião traz uma convicção tão grande de vida eterna? Que coisa que é isso? E muitas, centenas de pessoas que testemunharam a morte daquela família
se converteram ao Senhor Jesus. Mas eu pergunto para você, pai de família, mãe, e se fosse tu? Como está a tua fé? Se fosse você que é pai, você que é mãe, e eu estou te falando porque eu já pensei nessa circunstância, eu já imaginei uma situação assim, não é bom. Não é bom. Você precisa realmente entender, ter muita fé, muita convicção no seu coração a respeito de quem é Jesus, para que você tenha uma atitude dessa. Talvez você que está me ouvindo nessa noite, por causa dessa pandemia ou por causa de uma situação difícil na tua vida, você já pensou em dizer: até logo, Jesus. Eu vou te dar uma ideia para você. Vai orar. Vai buscar a Deus de forma forte e sincera. Vai procurar realmente conhecer quem é Jesus. Vai procurar conhecer de fato quem é Jesus. Esse texto que nós lemos, o texto diz assim, olha: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe, amados, eu não vim aqui pregar para te fazer você dar pulinho, mas eu vim para trazer você para a realidade. Porque se aqui no Brasil nós não temos coisas desse tipo, em alguns países até hoje, muitos dos nossos irmãos morrem por causa da fé. Por causa da fé. É por isso que alguns dias atrás, eu estava pregando aqui, eu falei: meus amados, busquem ter experiências pessoais com o Senhor. É necessário que o cristão busque ter experiências reais com o Senhor. Sabe, amados, é necessário que cada cristão realmente medite na palavra de Deus, tenha uma vida de oração, busque ser cheio do Espírito Santo, busque se encher da presença do Espírito Santo, busque a cada dia renovar a sua fé, e ao invés de ficar dando o ibope para TV que não te traz nada de bom, vai meditar na palavra de dia e de noite, vai encher o teu coração com a palavra de Deus, passa um tempo com o Senhor. Eu vejo muitas pessoas dizendo: pastor, eu não tenho tempo, veio a pandemia, está todo mundo parado, e a pessoa continua sem tempo para orar. Será que o problema é tempo? Será que realmente é tempo que você precisa? Ou você precisa realmente entender que você é necessário para que você ore, para que a tua fé não seja uma fé vacilante, para que qualquer ventinho não te derrube? Busque ter experiências com Deus. Sexta-feira eu estava conversando aqui com a Júlia, falando com ela sobre algumas coisas, e eu tive um tempo que eu passei um tempo jejuando e orando, falando: Deus, eu quero ter experiências com o Senhor, eu quero. Orei, jejuei muito tempo, dias e dias, semanas e semanas, buscando isso. Há uns tempos atrás, nesse período, eu estava sentado na porta. Para quem conhece aqui o templo, eu estava sentado na porta que sai para os banheiros, sentei numa cadeira, e eu comecei a falar com o Senhor: Espírito Santo, me ajuda, eu quero ter experiências com o Senhor. Eu comecei a orar, e orando em línguas, amados, num milésimo de segundo,
eu me vi no meio de uma coluna de anjos, um corredor de anjos, para ser mais claro. Diante dos meus olhos, uma imensa cidade. E eu caminhei até aquele lugar, uma porta se abriu, e eu olhando, eu vi aquele lugar mais lindo, que não tem assim palavras para me expressar. E eu olhando para dentro daquele lugar, eu ouvia uma voz dizendo assim: como ele chegou até aqui? Como ele chegou aqui? Uma outra voz respondeu: o mestre permitiu ele ver. E eu quis entrar. Uma terceira voz disse: só até aqui, volta agora. E 1 milésimo de segundo eu estava de volta na minha cadeira, chorando e adorando o Senhor. Isso é algo que eu vivi. Eu já vivi algumas coisas com o Senhor, eu já vivi algumas experiências com Jesus. Então, eu não vivo pela fé de ser um ninguém, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é Deus e que Ele faz milagres. Ele já fez milagres na minha vida, já fez milagres através da minha vida e já permitiu viver algumas coisas com Ele. Já me disse muitos nãos, mas os nãos dele também, hoje eu entendo que os nãos dele eram bênçãos para a minha vida. O Senhor Jesus não está aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade dele. Procure tu, irmão, se ter uma fé real, sabe, tirar um tempo e falar: Deus, eu quero te conhecer, eu quero ter as minhas experiências com o Senhor, eu quero mergulhar numa vida contigo, eu desejo te conhecer verdadeiramente, porque talvez até hoje tu só conhece a igreja, e eu não quero que você conheça a igreja. Você precisa conhecer o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo, e ter uma vida, não comigo que sou pastor, ou com o pastor Jair, pastor João, pastor Kleber. Amado, você precisa conhecer o pastor dos pastores, que é Jesus. Se achegar aos pés de Jesus, meditar nessa palavra, como o pastor pregou aqui na palavra. Medita na palavra quando? Algum dia, se der certo. Não, vai meditar na palavra de manhã, medita à noite de novo, dá uma orada, fala com Deus, busca, fala: Senhor, fecha a porta do teu quarto, ou sobe para o monte, faz o que você quiser, ou vem para o templo, mas passa um tempo com o Senhor, para que a tua fé não seja uma fé que vacile conforme as circunstâncias, mas que você tenha uma fé enraizada nele, que é a rocha da nossa salvação. Que você possa olhar, independente de circunstância, independente se você tem que encarar o fulano ou pertano, que você esteja diante da morte, você fala: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei para onde eu vou, eu sei com quem eu vou estar. Se eu partir agora, eu sei quem me aguarda, aonde eu vou me assentar e aonde eu vou passar a eternidade, e eu vou passar a eternidade com Jesus. Como está a tua fé? Como está a tua fé? Se esforce. Se esforce.
Hoje nós estamos vivendo um tempo que não é um tempo bom, mas as coisas podem não ficar melhores, infelizmente, e você precisa estar preparado para suportar o dia mau. Se esforce para estar com o Senhor. Hoje eu quero te deixar essa pergunta: como está a tua fé? Se a tua fé não é uma fé firme, eu quero que você, aí na sua casa, meu irmão, que você ponha a mão no teu coração. Talvez você tenha medo do que possa ocorrer com você, tenha medo do que possa ocorrer com a tua família. Eu quero que você ponha a mão sobre o teu coração na tua casa. Se você quiser ajoelhar aí no teu lar, na tua casa, onde você estiver, mas eu quero orar com você, eu quero orar com você, amém? Feche os teus olhos onde você estiver. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Autor e Consumador da vida, Deus de todo o poder, eu oro a Deus em nome do Senhor Jesus, meu Pai, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, acrescente mais fé ao coração desse irmão, dessa irmã que nos ouviu nessa noite. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro a Deus para que pelo Teu Espírito Santo, esta pessoa que nos ouviu, este irmão, essa irmã, Pai, que está hoje, Senhor Deus, na sua casa, ou esses irmãos que vieram para trabalhar aqui no templo, Senhor, Deus, eu oro, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para que eles sejam fortalecidos no Senhor, Pai, para que eles tenham disposição para orar, para que eles tenham disposição para jejuar, para que eles tenham disposição, Senhor Deus, para desligar a televisão e passar um tempo adorando o Senhor, passar um tempo a sós com o Senhor, tendo experiências reais contigo, ó Deus. E eu sei que muitas vezes o Senhor pode nos conceder muitas experiências, o Senhor pode nos dar muitas coisas, ó Deus, mas eu oro ao Senhor, ó Deus, para que eles tenham no coração deles, dentro, ó Senhor Deus, dessas vidas, que haja convicção, ó Deus, de fé, a convicção da Tua salvação, a convicção da vida eterna, meu Deus. Pai, ajuda essa pessoa, ajuda esse irmão que às vezes está hoje temeroso por causa de coisa alguma, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ajuda essas pessoas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Deixa essa palavra para você. Não temas a morte, não tema coisa alguma, seja firme no Senhor. Você não é mais uma criança como eu fui, você já é uma pessoa adulta, você é uma pessoa que tem condições hoje de buscar a pessoa do Senhor Jesus. Seja firme nisso, seja forte nisso, se empenhe nisso. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de paz em nome de Jesus.